Eu falar uma coisa aqui para vocês rapidinho, dar uma aumentada aqui no volume. Eu estava dando uma olhada numa matéria aqui, depois eu vou falar sobre a energia, sobre eólica, fotovoltaica, né? Tem umas matérias guardadas aí sobre o que o Cenourinha já estava planejando muito antes dessa guerra acontecer. Por que que esse tipo de coisa atrapalha, principalmente as pás eólicas? E o que está acontecendo agora? Eu fiz alguns vídeos anteriormente com a Tati, até a gente falou sobre os data centers, sobre o resfriamento desses equipamentos no mar. Por que que eles precisam disso? Por que que não está dando conta? A energia não está dando conta. E o Cenourinha, ele perdeu vários, como fala, na justiça, porque ele estava barrando alguns projetos de energia eólica e outros lá nos Estados Unidos, por conta desses planos que eles tinham. E por que que esses equipamentos atrapalham militarmente eles também? Tem várias outras questões, né? Atrapalha o meio ambiente, né? Nos outros vídeos a gente até explica um pouco. Militarmente também prejudica. Então ele estava tentando barrar isso aí, porque é uma coisa, né? Ai, porque o CO2, porque a gente precisa ajudar o clima, toda essa coisa aí, né? Que eles começaram a colocar na cabeça das pessoas, que vai acabar com a gasolina, que agora vai ser tudo elétrico, e não sei o quê. Inclusive tem mais coisas para falar sobre isso também, depois. Né? Porque assim, ai, tem gente aí falando que a coisa vai explodir, que os carros elétricos, de novo. E não é nada disso. Então, a gente tem que prestar atenção no que ele está falando e vendo como que as coisas estão andando, ficar de olho, porque eles mentem pra caramba. Se você for ver, não é nada disso. Então, a maioria das pessoas acreditam em tanta mentirada que eles falam porque não vai atrás da informação, fica só vendo notícia, às vezes, de TV, uma mídia que cai ali, acolá, ou esse pessoalzinho de internet que ganha para mentir, né? Ou que não tá nem aí, sabe a verdade, mas não tá nem aí também, porque é views, né? É YouTube pagando grana e outros aí, então para eles tanto faz o que eles vão falar, entendeu? Então, é uma merda. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é sobre o papito. Porque veio uma coisa muito interessante para mim, na minha cabeça, na minha cachola. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, nem concordar comigo, tá? Mas me veio uma coisa assim muito. Não veio uma coisa boa, tá? É isso. Para não ter que explicar demais, assim. Não tenho um sentimento muito bom quanto a isso. Olha para esse senhorzinho aqui, nessa posição, eles colocam bem assim, né? Tadinho, tadinho, ele tá ali no pesar dele, né? Nesse troninho dourado, todo da chiquetê, né? Coitado. Olha só esse negocinho que tá em volta dele aqui, não sei nem o nome dessa coisa aqui, né? Porque, assim, a religião hoje tá numa, porque essa aqui é a que mais agrega, né, seguidores aí, discípulos, sei lá como é que fala, porque eles tentam colocar na cabeça das pessoas que Maria está acima de Jesus. De alguma forma, é isso que eles tentam colocar. Está crescendo cada vez mais.
Eu não sei se é só nessa religião ou tem outras, mas assim, tentando colocar que Maria está acima de Jesus, porque ela foi a mãe dele, não sei o que, e não é nada disso. A gente não pode colocar nem a nossa própria família, nem o nosso pai, nem nossa mãe, nem nosso filho acima de Deus. A gente não pode colocar. Eu não sou nenhuma religiosa, nossa, tem muito defeito, mas eu sei disso. E amor a gente tem, mas a gente não pode colocar acima de Deus, nem de Jesus. O ensinamento foi muito claro, e isso está na Bíblia até hoje, e é só a gente olhar em volta. Quem foi que criou tudo isso aqui? Quem foi que nos criou, que nos colocou? Quem que ajuda a gente na hora do perrengue de verdade? Porque a pessoa pode falar até que ela é ateia, que ela não acredita, mas na hora mesmo do sufoco lá, ela vai lembrar e ela vai pedir ajuda. Ela pode até esquecer depois, mas nessa hora ela, com o cu na mão, ela vai. Então, é assim, tadinho, né? E aí, com tudo isso que está acontecendo, aí o Cenourinha foi lá e deu umas cutucadas. Você vai entender aonde que eu estou querendo chegar, o meu pensamento. Deu umas cutucadas, chamando ele de fraco em relação ao crime terrível para a política externa. Porque o presidente dos Estados Unidos quebra normas diplomáticas com um ataque direto ao primeiro pontífice americano por suas mensagens anti-guerra. O presidente dos Estados Unidos atacou o Papa Leão nas redes sociais no domingo, dizendo que o primeiro Papa americano deveria parar de agradar a esquerda radical. Palhaçada isso aí, né? Esquerda radical, não sei o quê. Grande bosta, eles são tudo igual, né? Quem acredita nessa merda aí, ó, pelo amor de Deus, ó, estamos em 2026, a gente vê que eles são tudo farinha do mesmo saco. Foi um ataque extraordinário contra o líder global da Igreja Católica, agravando uma disputa que começou por causa da guerra no Irã. O Papa Leão é fraco em relação ao crime e terrível para a política externa. Escreveu o presidente nas redes sociais. Ele também escreveu que não quer um Papa que ache aceitável o Irã ter uma arma nuclear. Pessoas leigas que vão ler isso aqui vão achar assim, nossa, porque tem gente que acha que esse homem aqui, que o Donald Trump é, né, senhor da cocada preta, a última bolacha do pacote, né? Olha para trás e vê o que que ele fez com a arma nuclear, inclusive aqui no Japão, onde eu ainda tô. Olha o que que ele já fez de guerras pelo mundo. Eles querem ser os donos do mundo. Todo vídeo que eu vou falar dos Estados Unidos, eu falo isso. E é verdade, há muito tempo. Porque eles querem ser os donos do mundo. Eles querem mandar em tudo. Eles não respeitam nada. Eles não estão nem aí. Eles matam gente a rodo, sozinhos, às vezes, e muitas vezes, a maioria das vezes, com cúmplices, países cúmplices, e fica por isso mesmo, né? E esses papas, todos eles que rodaram por aí, eu não tenho nenhum apreço por, por esse pessoal aí, entendeu? Não tenho mesmo, nunca tive, muito menos nos dias de hoje, sabe? Eu tenho pena dessas pessoas que vão e fazendo choramingando, indo lá rezar para aqueles altar, para aquelas imagens, isso eu conheci o Papa, eu vou chorar, vou beijar a mão deles. Ó, eu tenho pena dessa gente, desculpa. Enfim, pouco tempo depois, falando a repórteres, após o pouso do Air Force nos arredores de Washington, vindo da Flórida, ele disse: quer dizer, não gostamos de um papa que diz que é aceitável ter uma arma nuclear. Ele está falando isso por sim. Não gostamos, como assim? Eles ali, né? O governo. Ele não pode falar para outras pessoas, porque, como eu disse, tem muitos fiéis, muitas pessoas. Eu falo dessa forma, mas eu entendo que as pessoas, essa tapação religiosa é um negócio que
leva as pessoas à idolatria, né? Hoje não tem mais jeito. Eu acredito que não, porque, sabe, depois de tanto, tanto, como que você vai tirar isso de certas pessoas? Sei lá, cara. Eu acho que não tem. Mas, assim, cada um que vai sofrer a sua própria consequência. Agora, isso aí que ele está falando por eles, do governo, não tem nada a ver com o povo. Então, você vai entender o que eu estou querendo, o meu pensamento. Ele é uma pessoa muito liberal, disse Trump sobre Leão, antes de acrescentar. E não pense que eu estou achando que esse Papa é coitado, tá? Você vai entender o meu raciocínio. Não sou fã do Papa Leão, tá? Entre aspas. A publicação dele veio logo após o Leozinho, ter denunciado no fim de semana a ilusão de onipotência que alimenta a guerra entre Estados Unidos e Israel no Irã e exigido que os líderes políticos parassem e negociassem a paz. Léo presidiu um culto de oração noturno na Basílica de São Pedro, no mesmo dia em que Estados Unidos e Irã iniciaram negociações presenciais no Paquistão durante um fraso cessar-fogo. Esse negócio do Paquistão lá, né? Porque, assim, quando precisa, eles atacam, falam que é Estado terrorista, que não sei o quê, blá, blá, blá. Mas agora o Paquistão está servindo e tal, não sei o quê, porque político é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, como eu já disse. O Papa, nascido nos Estados Unidos, não mencionou os Estados Unidos, nem o Cenourinha pelo nome em sua oração, mas o tom e a mensagem pareciam direcionados para o Trump, né? E as autoridades americanas que se gabaram da superioridade militar dos Estados Unidos e justificaram a guerra em termos religiosos. Então, ele não direcionou mais da forma como foi feito, porque quem está ali, né? Léo está programado para partir na segunda-feira para uma viagem de 11 dias à África. Ai, vai fazer lá um. Então, assim, esse papo ele é muito mais quietinho, né? Muito mais na dele, tadinho, não sei o quê. E ele não é polêmico igual o outro lá, que é safado mesmo, né? Que era, né? Porque já foi. E assim, falava um monte de coisa absurda. Ele era bem descaradão mesmo, não estava nem aí. Mas tinha muita gente que adorava ele, por ser papa. Porque as pessoas têm essa idolatria, porque, ai, o homem de Deus, não sei. Eu não sei de onde veio isso, quem inventaram isso e colocaram isso na cabeça das pessoas, e enfim, tá. Aí ele vai lá para 11 dias na África. Será que a África vai melhorar? Esse homem ele tem força para fazer coisas que realmente levantar o povo, levantar, se ele quisesse, a população mundial, se ele quisesse, ele poderia, sem medo, se ele tivesse realmente essa vontade, todos eles teriam, se quisessem, mas o que eles fazem é diferente. Então, eu não tenho apreço nenhum por isso. E a África não vai sair da merda porque ele vai lá para fazer as coisinhas dele, porque é a mesma coisa que os pessoal aqui, né, que aqui tem os ministros, né, primeiro-ministro e tal, não sei o quê, e tem lá os castelos ali do imperador, da família deles, não sei o quê, que são mantidos pelo governo japonês para ficar viajando, para fazer as coisas deles, viver no luxo, não sei o quê. Para que serve isso? Para quê? Fala para mim. Se você falar para mim para que serve de verdade isso, ai, diplomacia, né? Porra nenhuma, entendeu? Porra, continua a mesma merda. Então, assim, isso aí, desse papo aí, para mim é a mesma coisa, entendeu? E aí, o que me vem na minha cabeça, para terminar o vídeo, para explicar o que realmente estou pensando, vamos aguardar. Mas assim, ele é muito quietinho, ele é muito silencioso, ó, que papinha, né? Um carinha de coitado no troninho dourado dele. Eu penso comigo que tudo isso aí é tudo confabulado, tudo ajeitado direitinho, tudo certinho ali que eles estão fazendo. Sabe por quê?
Primeiro ele começa a atacar, ai, porque esse papo aí, ele fica muito na dele, porque ele não fala as coisas, porque ele não sei o quê, porque a arma nuclear, pô, você acha que todo mundo sabe, você acha que esse papa não sabe? Peraí, meu, você tem arma nuclear, o Israel tem arma nuclear, o outro lá tem arma nuclear, agora eles, porque eles estão enriquecendo urânio, não sei o quê, ninguém sabe se tem ou se não tem. E se tiver, você tem, e daí fica quieto no seu canto e acabou. Você já prejudicou muitos países, por que que você está falando que o outro não pode ter que use outro argumento, então, caralho. Use outro argumento. Não esse, que esse aí não cabe. Os Estados Unidos é o pior país que existe para falar esse tipo de coisa. Entendeu? É assim, é uma abordagem, um descaramento, uma cara de pau que não dá, cara, não dá. E esse Papa aí, agora, ele vai ficar sendo coitadinho e tá sendo atacado pelo Trumpinho, né? Aí o Trump já tá assim sendo marginalizado, até por muitos americanos também, que estão detestando isso que está acontecendo, porque ninguém quer guerra. Principalmente as famílias que perdem os seus entes queridos ali nessa porra aí, né? E tem muita gente que está vendo que está sendo feito, que está errado, né? Que eles estão apoiando Israel, que é aquela ganância toda ali para ter aquelas terras e tal, dominar o grande Israel, não sei o quê. Que o Netanyahu é bandido, que tem julgamento dele marcado aí, que provavelmente o que vai acontecer, esse cara vai continuar fazendo o que ele está fazendo para postergar, para, como fala, para continuar tudo isso aí que está acontecendo, né? E levando essas guerrinhas dele adiante para não ter o julgamento que está marcado. Vai ter, para esses dias aí está marcado o julgamento dele, que desde 2019, 2020 e tal, da roubalheira, o caramba, quatro, esse homem é bandido. Dessa Israel que foi criada pela ONU. Vai ter esse julgamento? O que que vai acontecer? Será que vão tirar ele? E aí, o que que os Estados Unidos vai fazer? Porque ele foi lá no outro país tirar o outro. Ele quer ir tirar o outro, ele quer fazer isso no outro. E Israel, ele vai fazer? Ele vai ser o país que, né, nós somos da diplomacia. Nós temos aquela coisa, porque os Estados Unidos, né, quando você ouve os outros falar, principalmente YouTubers aí, é o melhor país de tudo, porque ali você tem liberdade de expressão, você tem liberdade disso, você, né, e é um país que é a democracia, né? Mas na hora de atacar o outro lá, ele não respeita. Ele pode fazer, porque é o dono do mundo. Será que ele vai fazer isso contra Israel? E o julgamento, será que vai ter mesmo? Será que o Bibinho lá vai responder pelos crimes dele, vai sair? E vai parar de atacar o Líbano e matar gente lá? Um monte de civis que morrem, que esse povo mata, entendeu? E aí eles criam lá, assim, não, porque os terroristas estão fazendo, né? Vai ter false flag para continuar aí Aí os Estados Unidos com o cu na mão, porque ele viu que o Irã não é o que ele pensava, né? Não está dando conta. Aí agora as mídias, porque eles estão tirando as bombas lá que estavam no mar, que não sei o quê, né? Será que é realmente assim que está acontecendo? Como é que vai ficar o Estreito de Hormuz, né? Vamos aí agora aguardar esses próximos dias. Então, assim, para mim, de verdade, quando eu ver essa notícia, a primeira coisa que vem na minha cabeça, tem que ficar esperto com esse papo aí. Porque esse é o santo, né? É o santo, que é assim que muita gente vê. Ai, coitadinho, ele está sendo atacado agora pelo Cenourinha e que não faz nada, porque não sei o quê, bababá. Eu tenho para mim que não vai demorar muito, que esse papinho aí vai começar a pôr as asas de fora, entendeu? Porque ele vai ser o homem que vai começar a falar, porque ele estava muito quietinho e agora o Cenourinha atacando ele, né? Então, eles precisam de alguém para começar a levantar.
Assim, aquela coisa de, ai, precisamos de paz no mundo, precisamos, né, melhorar essa situação e não sei o quê, um mediador de verdade, não sei o quê. Se eles quisessem fazer isso, eles já tinham feito há muito tempo, porque ó, entra papo, sai papo e nada muda, só piora. Por isso que eu não acredito nessa bosta. Então, deu para você entender que, para mim, eu estou falando para mim, tá? Não confio nessa gente, não. Então, esse negócio aí de ficar atacando papinha, ele fazendo carinha, né, não sei o quê, para mim tem coisa por trás.